Muito bem, estamos aqui para dar início à nossa conversa e eu fico muito feliz de ter você comigo aqui nesta live. Na medida que você for entrando, peço a sua gentileza de convidar outras pessoas para participar com a gente, só clicando aí no aviãozinho e você vai então possibilitar que outras pessoas partilhem conosco deste bate-papo. Hoje são 9 de junho de 2020, terça-feira, né? Nós estávamos assim bem animados com uma notícia da Organização Mundial de Saúde, dizendo que as pessoas assintomáticas não têm tanto risco de contaminar outras pessoas e aí ficamos até um pouquinho animados. E logo depois vem uma outra informação de que não era bem isso e tal. A gente não sabe até que ponto essas informações da OMS têm uma politização por trás ou qualquer outros interesses por trás. Mas, enquanto isso, vamos nos cuidando, vamos usando máscara se sairmos de casa, vamos tomando as medidas necessárias e preventivas, porque certamente a profilaxia, a prevenção é melhor do que a intervenção, sobretudo quando se trata de saúde, não é verdade? Pois bem, nós vivemos esse cenário tão complicado da economia aqui no Brasil, né? Gente desempregada, economia combalida, as empresas aflitas, porque não dá para ficar com a porta fechada tanto tempo. Os fornecedores requerem pagamento, você não produz, se não produz você não vende, se você produz o comércio está fechado, não consegue escoar. É uma situação profundamente chocante, adversa, né? Muito adversa. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio entre saúde e economia, prevenir e ao mesmo tempo não permitir que o remédio seja mais doloroso do que a própria doença, essa discussão está em pauta no Brasil já há muito tempo, né? É bem verdade que aqui no Brasil a gente está vivendo uma polarização política dramática, claramente exposta na mídia, na imprensa, nos poderes constituídos, e certamente isso só fragiliza a nação brasileira, só entristece a nós brasileiros e só atrapalha o Brasil do enfrentamento dessa crise com altivez, a fim de que a gente possa passar mais rapidamente por isso e deixando menos traumas ou com menos cicatrizes para a realidade da nação brasileira. Mas, enfim, nosso papel é de interceder pelas nossas autoridades constituídas. Nós não somos aquele tipo de pessoas que apenas critica e torce para dar errado. Não, absolutamente não. Nós queremos que dê certo, nós oramos para que dê certo, nós intercedemos a Deus em favor, desde o presidente, aos governadores, aos prefeitos municipais, aos vereadores das câmaras municipais, aos deputados estaduais nas assembleias legislativas, à Câmara de Deputados Federal, ao Senado Federal, às nossas cortes nos diversos aspectos do nível de poder. Nós estamos aqui na brecha, intercedendo a Deus, porque quando a bênção de Deus está sobre as autoridades constituídas e quando as autoridades constituídas reconhecem que são ministros de Deus, que devem trabalhar para o bem, que devem coibir o mal, então a nação vai bem. Então tem prosperidade, tem paz, tem paz. Nós precisamos de paz. Eu estava vendo uma entrevista essa semana com o ex-ministro da Saúde e ele muito sabiamente disse que a saúde, sobretudo, está precisando de trégua, de trégua. Parece-nos que nós estamos num campo de guerra, não uma guerra contra o Covid, não, uma guerra talvez de disputa aí, de espaço ou de poder. Isso é muito triste. E eu acho que o ex-ministro, estava muito correto, muito certo, ao dizer que nós precisamos de um tempo de trégua. Tem outras brigas que podem esperar, tem outras lutas e embates aí que podem esperar. Mas é a hora do Brasil sair desse estado quase de afogamento. E para que isso aconteça, é necessário que lá em cima, em todos os setores do poder, as pessoas possam entender a necessidade de nos unirmos, né? Eu acho que isso é uma postura sensata,
E nós estamos aqui como cidadãos pedindo a Deus sabedoria para os nossos governantes, nos 3 níveis de poder, tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo, quanto no poder judiciário. Eu quero trazer, como tenho feito todos os dias aqui, uma palavra para o seu coração, uma palavra de Deus para o seu coração, e é uma palavra de ânimo. E eu queria deixar para você parte do versículo 14 do capítulo 2 de 2 aos Coríntios, quando Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É claro que você vai notar nesse versículo 12, nesse versículo 14, melhor dizendo, é uma conjunção adversativa. Porém, graças, porém, a Deus. Quando Paulo escreve esta carta, que é a carta mais pessoal de Paulo, segundo aos Coríntios, é a carta mais autobiográfica de Paulo, o tema desta carta é consolo. É a carta onde Paulo expõe por 3 vezes os sofrimentos que teve, que enfrentou no seu ministério. Ele abre esta carta dizendo que estava enfrentando lá em Éfeso, e tinha enfrentado em Éfeso, lutas maiores do que suas forças. Ele lutou com feras, a ponto de desesperar-se da própria vida. Ele escreve a carta chorando, não só pelos problemas que ele está enfrentando aqui em Éfeso, mas pelos problemas que ele está vendo acontecer lá em Corinto, onde falsos apóstolos estão minando o seu ministério, estão entrando sorrateiramente nas igrejas, para, como lobos, devorar as ovelhas. Então Paulo escreve esta carta com o rosto banhado de lágrimas. E mesmo nesta conjuntura de sofrimento, de angústia, de dor, ele compreende que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa angústia, para podermos consolar aqueles que estão passando pelas mesmas angústias, com as consolações com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer nesse capítulo 2,14 que, apesar dessa conjuntura toda de sofrimento, de angústia, de dor, de perseguição, de luta, nós podemos dar graças a Deus. Não porque a circunstância é favorável, mas apesar da circunstância adversa. Por isso ele diz: graças, porém, a Deus. Mas ele diz também que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Bom, Deus, o Senhor Jesus nos conduz em triunfo com pandemia, sem pandemia, com prosperidade, sem prosperidade, com emprego, sem emprego, com saúde, com doença, com lutas no Brasil, sem lutas no Brasil. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Se você está em Cristo, você está guardado, escondido com Ele nas regiões celestes. O diabo não pode tocar a sua vida. Nada nem ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. E Paulo compreendeu bem isso noutra carta aos Romanos, quando ele disse: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. As lutas, elas vêm. As dores, elas latejam no nosso peito. As lágrimas rolam em nosso rosto. A doença, tantas vezes, como um espinho na carne, nos aflige. Mas se você está em Cristo, a graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus basta para você. E você é forte quando reconhece-se fraco. Então, a minha palavra para você nesta hora tão difícil que ele está vivendo: corra para os braços de Jesus. Talvez você está ansioso, com medo, angustiado, muito aflito. Você tem motivos até para isto. Mas nós não encontramos solução para nós dentro de nós mesmos. Nós não temos aquela ideia da psicologia de autoajuda. Nós falamos de ajuda do alto. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza.
Então, não renda o seu coração ao medo, não. Não jogue a toalha, não. Não desanima, não. Não fique dando ouvidos aos profetas do caos, não. Não abra as janelas da sua alma para os pregoeiros do pessimismo, não. Há muitos agouros por aí, apostando no fracasso, tentando jogar mais uma semente de dúvida, ou de medo, ou de incerteza, ou de pânico no seu coração. Talvez você pudesse agora pensar o seguinte: para um pouquinho de ficar escutando sua tragédia, comece a ler um pouco mais a sua Bíblia. Escuta as promessas de Deus. Outras crises já passaram. Talvez outras ainda hão de vir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Saiba disso. Jesus, o Filho de Deus, nosso Redentor, está no trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Espera nele, confia nele, descansa nele. Então que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe sua família. Que Deus sustente você. Os nossos recursos são pequenos demais. Mas toda a fonte de poder está no nome de Jesus. Os nossos celeiros podem estar vazios, mas os celeiros dos céus estão abarrotados. A nossa fonte pode estar secando, mas os mananciais de Deus estão jorrando. Espera nele, confia nele, e o mais ele fará. Deus abençoe seu coração e tenham todos então uma boa noite. Um grande abraço.